Fala galera, hoje teremos a segunda rodada do Pergunte aos Titãs. A gente fez um perguntas e respostas não muito tempo atrás, vocês mandaram mais perguntas pra gente e eu acabei de dar esse nome do Pergunte aos Titãs porque eu acho que ficou legal. Então vai ser esse aí agora. Pergunta número 1. Como planejar a rotina para se fazer várias pequenas coisas ao longo do dia e deixá-la sustentável? Excelente pergunta e pela minha interpretação a dificuldade tá em duas coisas. Em conseguir fazer várias pequenas coisas ao longo do dia em si e como conseguir fazer isso de modo sustentável. Eu suponho pela tua pergunta que às vezes que tu conseguiu executar várias atividades, pequenas atividades ao longo do dia, tu te sentia muito cansado ou tu não conseguiu sustentar essa prática, né? Tu percebeu que ela não era sustentável e depois de uma semana, talvez duas, tu te pegou falhando aqui e ali e voltou para como as coisas eram antes, sem a execução então dessas pequenas atividades ao longo do dia. Vou responder em partes, primeiro como conseguir fazer essas várias atividades ao longo do dia e depois como deixar esse processo todo sustentável. Para organizar e gerir as pequenas atividades, a gente tem que primeiro olhar para as atividades que são mais longas, que demandam mais tempo. Pois o que mais vai te trazer progresso em relação aos teus grandes objetivos de longo prazo é a tua habilidade de te manter focado por um longo período de tempo enquanto tu está engajado em uma atividade apenas, ao invés de fazer várias pequenas coisas ao longo do dia. Tu já deve ter percebido isso. Pensa nos grandes resultados que tu já alcançou. Eles foram frutos de tu fazer várias coisas diferentes ao longo do dia ou de tu conseguir te manter engajado numa atividade por um longo período de tempo. É no segundo, né? Então, primeiro, essas atividades precisam ser alocadas na tua agenda. As atividades vinculadas aos teus objetivos de longo prazo, que normalmente te exigem um pouco mais de dedicação e tu quer colocar um bloco de tempo relativamente grande para essas atividades. Não só para tu te dar o tempo necessário para passar aquela resistência inicial, aqueles primeiros 20 minutos, meia hora, onde é mais difícil focar, onde a vontade de procrastinar é maior, até a gente entrar naquele estado de foco onde as coisas começam a fluir. Então não só tu quer botar um tempo grande para tu ter tempo de passar essa primeira etapa, mas também para ter bastante tempo da segunda etapa, da etapa focado, onde tu vai conseguir usufruir desse flow que tu vai entrar por bastante tempo até tu dar uma cansada ou começar a perder o foco naquela atividade para daí partir para outra. Então primeiro a gente aloca essas atividades no teu dia. Idealmente, tu vai querer alocar um espaço de tempo de 1h30 a 3 horas para essas atividades. Depende da atividade, depende de como tá o teu dia, né? Sobre qual é o tempo ideal, né? Não tem uma resposta para esse tempo ideal. Depende de algumas variáveis que eu não vou entrar agora nesse vídeo. Mas tu quer alocar esses blocos de tempo, por exemplo, começando um deles às 10 da manhã e daí tu vai ter o intervalo do almoço, aí vamos supor tu coloca outro 1 da tarde e tu quer colocar um intervalinho de tempo entre esse bloco e um próximo outro grande bloco, né? Pra tu dar uma descansada, espairecer e tá preparado pro próximo bloco. Agora, as pequenas atividades, o que eu já percebi que é o melhor pra mim, pro Gabriel, pros vários clientes que nós temos, é tu aglutiná-las, agrupá-las para elas comporem um grande bloco de tempo. Ou seja, várias atividades que tu precisa de 10, 15 minutos para fazer, às vezes 5 minutos, tu quer te programar para fazer uma depois da outra, de modo que o somatório delas acabe sendo 1h30 ou 2 horas, ou seja, acaba sendo um blocão de tempo de uma atividade que tu vai fazer também. Desse modo, não só tu mata todas de uma vez, como tu também fica com o teu dia mais livre para alocar os grandes blocos de atividades. E além disso, tu corre menos o risco de estar focado num grande bloco de atividade e daí tu, mas tem que fazer isso aqui, daí tu para o que tu tá fazendo para mandar aquele e-mail rapidinho e daí voltar para atividade, mas daí tem todo o processo de jogar a tua mente, tirar do foco que ela tava para daí mandar o e-mail e depois construir aquele estado de flow de novo na atividade que tu tava e quando vê tu não tá sendo eficiente em nada que tu tá fazendo porque tu fica pulando de uma atividade grande para uma pequena, daí para grande de novo e no fim nada dá muito certo, né? Então o fato de tu aglutinar essas atividades num grande bloco diminui a chance de tu cair nessa armadilha da procrastinação que a gente muitas vezes mente para nós mesmos, que é simplesmente uma multitarefa ali que a gente tá fazendo, quando na verdade a gente cansa de uma, a gente vai para outra, a gente cansa de outra e assim a gente vai indo. E para deixar todo esse processo sustentável, não só isso vai te ajudar, porque tu vai estar jogando menos o teu foco para um monte de direção ao longo do teu dia e isso cansa, mas o principal é tu ter um momento no teu dia programado também para tu garantir que aquilo vai acontecer, em que tu vai fazer uma atividade que te relaxa, que alivia o estresse acumulado ao longo do dia. Importante também, atividade física diariamente, uma alimentação saudável e um sono de qualidade. São essas coisas majoritariamente que vão deixar o teu
processo sustentável e não tanto como tu faz as pequenas atividades ao longo do dia. Fazendo do modo que eu trouxe no início dessa resposta vai ajudar, mas o que realmente traz resultado em relação à sustentabilidade do processo é tu alocar um tempo para fazer uma atividade que te relaxa e cuidar da tríade básica do sono, alimentação e atividade física. Próxima pergunta: banho gelado à noite. Então, o que eu gosto de fazer é um banho gelado de manhã, logo após acordar, porque ele me deixa mais desperto, mais rápido no começo do dia, ou seja, eu acordo com a cara toda inchada, meio que dormindo ainda, meio que acordado. Então o banho gelado faz com que o tempo que eu preciso para eu estar bem atento, disperso e o dia realmente começar com uma energia alta, faz com que esse tempo seja bem menor, porque o banho gelado ele te dá esse choque, né? Então ele ajuda nisso. Quando eu não tomo banho gelado, eu preciso de um tempo maior para pegar no tranco. Só que agora pensa, como o banho gelado dá essa despertada, dá essa acordada, tu tomar ele à noite, logo antes de tu ir dormir, pode prejudicar a qualidade do teu sono. Por tu ir dormir mais desperto, tu pode ter uma dificuldade maior em entrar num sono profundo, que é o sono que vai te trazer a maior recuperação, o maior descanso, o maior recarregamento das tuas energias, vamos colocar assim. Por isso a nossa recomendação é o banho gelado na parte da manhã e um banho morno na parte da noite, porque o banho morno também ajuda a dar uma relaxada para daí tu ir dormir melhor. Contudo, depende do caso. Tem muita gente que gosta de só tomar banho gelado, de não ter mais contato com o banho quente ou com o banho morno e fica só no gelado, né? A gente tem vários clientes que optam por essa alternativa e tá tudo certo. Eu já fiz isso por um tempo também, o Gabriel, mas é de cada um, assim, não tem muito uma resposta certa, porque se tomar só banho gelado te faz bem, tu gosta, tu vê que traz um benefício muito maior e talvez te auxilia na disciplina de não falhar no banho gelado, ótimo, essa é a melhor resposta pra ti. Como pra outra pessoa, como pra mim, pode ser o banho gelado de manhã e o banho morno à noite. Por isso eu te convido a testar pra ver o que funciona melhor pra ti. Quais dicas para se livrar de crenças limitantes? Cuidado pra não subestimar essa pergunta, porque é muito fácil cair no papo do mindset, que você precisa mudar o seu mindset para ser um player forte do mercado. E esses jargões que surgiram com o crescimento do empreendedorismo e do coaching, por exemplo, né? Cuidado para não deixar a tua mente levar essas duas palavras de crença limitante para aquela zona do teu cérebro de isso é bobagem, eu não vou olhar para isso. Porque o nome diz, enquanto tu tiver uma crença que te limita de algo, tu vai continuar limitado em relação àquele algo. Tu vai sem perceber inconscientemente, porque em torno de 80% do que a gente pensa e da forma como a gente age são decisões inconscientes que a gente nem percebe. Quando tu tiver essa crença limitante, o teu inconsciente vai acreditar naquilo e vai te impedir ou dificultar muito o processo de tu atingir um determinado resultado ou mudar algum comportamento teu que tu queira mudar. Então a primeira coisa é não subestima as crenças limitantes. Por outro lado, saiba também buscar conhecimento em torno desse assunto, porque os jargões não, né, as brincadeiras em relação ao mindset e essas coisas não vêm à toa. Tem muita gente que fala da boca pra fora, fala mais no sentido de acreditar no coração das cartas do que realmente entender a ciência por trás disso. Isso sendo dito, eu tenho duas respostas para essa pergunta. A primeira é terapia. Tu não precisa ter necessariamente um problema na tua vida ou tá passando por um desequilíbrio emocional para procurar a terapia. A minha opinião é que pessoas que precisam de terapia, precisar no sentido de ter um benefício com isso, né, não de necessidade, são as pessoas que estão passando por algum desequilíbrio emocional e estão tendo dificuldade de lidar com isso sozinhas, e nesse caso entra ou precisa por necessidade, mas também as pessoas que querem ter resultados acima da média, acima do comum, porque essas pessoas vão ter problemas e dificuldades e pedras no caminho acima do comum. Então, tu ter um profissional que é especializado em auxiliar nesta questão vai te ajudar muito. O psicólogo vai te ajudar a identificar crenças limitantes, o porquê elas surgiram e um caminho para lidar com elas. E uma outra maneira mais prática e mais simples, digamos, de lidar com elas é tu te colocar em situações nas quais tu vai te deparar com aquela crença limitante. Por exemplo, usando o exemplo que o nosso diretor do audiovisual acabou de trazer, uma crença limitante de eu não consigo falar em público. A melhor maneira de tu lidar com ela é tu falando em público, por mais talvez idiota que isso soe, mas porque a crença limitante ela é uma crença, tu acredita em tal coisa.
Então se tu diz pra ti, por exemplo, é mais complexo que isso, mas simplificando, eu não sou capaz de falar em público e tu reforça isso pra ti, tu vai agir de acordo. Agora, quando tu fala em público e tu te coloca em situações que tu vai falar em público, não necessariamente dar uma palestra pra 500 pessoas, mas talvez uma palestra pra um grupo menor de pessoas, ou às vezes até chamar a atenção do teu grupo de amigos pra falar alguma coisa, pode ser algo que te deixa nervoso. Enfim, tu te colocar em situações em que tu está falando para um público, tu vai mostrar pra ti mesmo que não é tão ruim quanto tu imaginava, ou que o teu desempenho não tá sendo tão péssimo quanto tu pensou, ou que as pessoas não vão ficar pensando o que tu acha que elas vão ficar pensando, ou falar o que tu acha que elas vão falar. Enfim, tá vendo que eu tô botando muito achar isso, achar aquilo? Porque a crença limitante, ela é um achismo, né? Eu acho tal coisa. Então, quando tu prova pra ti, na realidade ali, efetivamente acontecendo o contrário, essa crença enfraquece até ela quebrar. Então, tu te colocando em situações em que tu vai falar em público, tu vai provando pra ti mesmo que tu tem essa capacidade ou que não é tão difícil assim, e essa crença vai se desfazendo até ela desaparecer por completo. Vai ser desconfortável? Com certeza, porque a crença, né, ela tá ali do, eu não consigo falar em público. Mas não tem muito o que fazer, tu tem que vencer esse medo, né? A melhor forma de vencer o medo é encarando o medo, né? Eu gostaria de fazer a mentoria, tenho 15 anos e não sei se eu me encaixo no perfil que a mentoria é voltada. Não se encaixa, a mentoria é apenas para adultos. Falando em mentoria Titã, coincidentemente agora vai passar um depoimento de uma pessoa que já passou pelo processo. Olha que coincidência. Eu chego no final do dia com uma sensação de dever cumprido. Antes eu tinha o anseio de começar muita coisa e o sentimento de terminar pouca. Eu não sentia aquele sentimento de realização, eu não tinha uma clareza de onde eu queria chegar, de quais eram minhas prioridades, né? Então, a partir da mentoria e a partir da metodologia que o Augusto e o Gabriel trouxeram, eu realmente me trouxe mais clareza, eu consegui identificar o que de fato vai gerar o sentimento de realização no final do dia. Eu chego no final do dia com uma sensação de dever cumprido, e aquela ansiedade que você tem de, putz, não entreguei algo, precisava ter entregue algo, aquela sensação é muito menor, né? Então, isso é apenas o começo e é realmente um caminho sem volta. Realmente vai trazer muitos ganhos para a vida de qualquer pessoa. Aproveitando esse depoimento que apareceu por pura coincidência, nada proposital, eu quero te convidar, caso tu seja um profissional que já percebeu a relevância de ter uma gestão de tempo inteligente e eficiente e um impacto que isso gera nos teus resultados, tanto profissionais quanto pessoais, a marcar uma sessão de consultoria totalmente gratuita conosco para nós vermos juntos se e como a gente pode te ajudar através do nosso método Titã de gestão de tempo. O link para o formulário de aplicação vai estar na descrição desse vídeo e no primeiro comentário. Te vejo lá. Show!